Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Júlia e hoje nós vamos estar falando um pouquinho das relações ecológicas. Então, o que são as relações ecológicas? Nenhum ser vivo ele é capaz de viver sozinho sem se relacionar com nenhum outro organismo, ou seja, eles sempre acabam estabelecendo algumas interações, sendo por organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Essas interações envolvem hábitos desde a alimentação, a reprodução, segurança, sobrevivência ou territorialismo. E são classificadas como harmônicas quando há benefícios para ambas as espécies ou somente uma espécie sem prejudicar a outra, ou desarmônicas quando há prejuízo para ambas as espécies ou somente uma espécie. E qual a importância, galera, da gente estar estudando essas interações? Além de sempre estar caindo no Enem, em vestibulares, é importante que nós, como seres humanos, nós possamos compreender que nós fazemos parte dessa relação ecológica e que, conhecendo essas interações, a gente entende os impactos ambientais e os equilíbrios que nós causamos a essas populações em decorrência das nossas ações. E quando a gente estuda, a gente entende, isso possibilita, por exemplo, a elaboração de planos de preservação, criação de projetos de conservação e da difusão científica, porque quando a gente leva esse conteúdo para as pessoas que não têm acesso, para as pessoas que são leigas, juntos nós promovemos a manutenção e o equilíbrio do planeta Terra. Nós vamos começar falando das relações interespecíficas, que são as interações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Bom, galerinha, nós vamos começar falando das relações harmônicas. Eu quero que vocês prestem atenção nessa simbologia que vai sempre estar nesse mesmo lugarzinho, que mais à frente nós teremos uma questão relacionada a ela. Bom, vamos começar pelo mutualismo. O mutualismo é quando ambas as espécies elas se beneficiam com a relação e acaba que é uma interação obrigatória para a sobrevivência uma da outra e que envolve desde trocas de alimento a trocas de produtos de metabolismo, como por exemplo a gente tem aqui os líquens. Os líquens é uma associação simbiótica entre algas e fungos, porque enquanto as algas elas realizam a fotossíntese e produzem matéria orgânica, os fungos, eles fornecem a umidade, a proteção e ainda absorvem água e nutrientes das algas. Nós temos também um outro exemplo que são as plantas com flores, né? E os insetos polinizadores, onde as plantas fornecem o néctar, que é o alimento, por exemplo, para essa abelhinha, e em troca, as abelhas, elas carregam o pólen das plantas e para uma outra planta, promovendo assim a sua reprodução. Um outro exemplo também são as micorrizas, que é uma associação simbiótica entre fungos e as raízes de plantas, onde o fungo ele auxilia na absorção de nutrientes pelas raízes e em troca eles recebem produtos orgânicos, alimento dessas raízes. Nós temos também o comensalismo, onde apenas uma espécie é beneficiada sem que haja prejuízo para outra espécie. É uma relação ligada diretamente à busca, necessidade de alimento, onde a espécie beneficiada é chamada de comensal, tipo os comensais da morte de Harry Potter, que sugam nossas lembranças felizes. Só que ali já não é uma relação nada harmônica, né, gente? E como exemplo, a gente tem os urubus e as hienas, que se alimentam de carcaças e restos de presas dos predadores. Os urubus, eles também têm uma ligação direta com o ser humano, onde a gente pode perceber a presença desses animais em pontos de acúmulo de lixo, em lixões,
sempre em busca de restos de comida. E um outro exemplo bem famoso também são os tubarões e as rêmoras, onde as rêmoras se fixam, como a gente pode estar vendo aqui, no corpo do tubarão. Além de elas serem transportadas por eles, elas também se alimentam dos restos alimentares dos tubarões. Nós temos também o inquilinismo, que é a relação inquilino e hospedeiro, quando uma espécie ela vive sobre ou no interior de uma outra espécie, que é denominada como hospedeira. E não há prejuízo, gente, para essa hospedeira, para a espécie hospedeira. Está relacionado diretamente à proteção à busca por recursos adicionais. Eu trouxe 3 exemplos para vocês. A gente tem essa tartaruguinha, onde sob todo o corpinho dela, essa alga ela cresce e não traz nenhum malefício para a tartaruga. O benefício é somente para a alga que encontra um substrato para se desenvolver. Nós temos também as orquídeas, onde elas se abrigam nos troncos das árvores em busca principalmente de luz, sustentação e proteção, sem causar prejuízo para a árvore. E nós temos também aqui a interação entre o peixe-agulha e o pepino do mar, onde o peixe, quando ele se sente... Esse peixinho aqui, ó, gente, esse é o peixe e esse aqui é o pepino do mar. Quando esse peixinho ele se sente ameaçado, ele se insere no ânus do pepino do mar e se abriga no tubo digestivo desse equinodermo. Nós temos também, dentro das relações harmônicas interespecíficas, a protocooperação, onde as espécies elas possuem condições de viverem sozinhas. Elas não dependem da outra espécie para sobreviverem, como a gente vê no mutualismo, ou seja, é uma interação não obrigatória. Elas se associam em busca de benefícios. Quais são esses benefícios? Camuflagem, proteção, transporte, alimentação e entre outros. Alguns exemplos aqui, como o caranguejo ermitão, onde ele tem algumas anêmonas do mar fixadas no seu corpo. Enquanto essa anêmona ela promove a proteção do caranguejo, ele desloca, ele transporta ela pelo mar e, além do mais, a anêmona ela ainda pode se alimentar de restos do próprio caranguejo. Nós temos outro exemplo clássico aqui, que é o pássaro palito e o jacaré. O pássaro palito, ele entra literalmente, como a gente pode ver aqui, dentro da boca do jacaré. Ele funciona quase como que um dentista, limpando, conferindo a manutenção da boquinha dele, retirando os restos alimentares. E também ele funciona como uma espécie de sinal de alerta para outros predadores, que quando se aproximam do jacaré, ele voa, né? E nós temos também uma relação parecida, que são dos bovinos com os pássaros anu, onde esses pássaros aqui, ó, vocês estão vendo o pretinho aqui em cima do boizinho? Esses pássaros, eles se alimentam de carrapatos que ficam dispostos no corpo do boi e o boi, por sua vez, se livra desses parasitas. Eu pontuei algumas interações que costumam causar algumas dúvidas e algumas confusões, como, por exemplo, a diferença entre mutualismo e protocooperação, onde, como nós já falamos acima, o mutualismo ele é uma interação obrigatória para a sobrevivência de ambas as espécies, diferentemente da protocooperação, onde a interação não é obrigatória. Os organismos podem viver muito bem isolados, separados. E a outra interação que pode trazer confusão é o comensalismo com o inquilinismo, onde o comensalismo ele está ligado diretamente à busca por recursos alimentares, diferente do inquilinismo, que também busca alimentação, mas também buscam outros recursos, como proteção, camuflagem e transporte. Dentro das relações desarmônicas, nós também temos o parasitismo, que é a relação parasita versus hospedeiro. E também está relacionada à busca por alimento.
que é quando um organismo ele vive no corpo de um ser vivo e retira dele o seu alimento. E existem algumas classificações, como ectoparasitas, que são aqueles que se instalam fora do organismo do hospedeiro, como a gente tem aqui, por exemplo, os carrapatos e os piolhos, e o endoparasita, que são os organismos que parasitam o interior do corpo do hospedeiro, como, por exemplo, a tênia. E a gente tem que estar muito atento também a essa relação, porque apesar dos parasitas eles terem desenvolvido adaptações para não levarem o seu hospedeiro ao óbito, eles causam algumas doenças, como a tênia, ela pode causar cisticercose e a teníase, e que, se não tratado, pode levar ao óbito do hospedeiro, assim como os carrapatos, que causam a doença do carrapato nos cachorros, uma doença bem conhecida, que, se não tratado também, pode levar ao óbito. Nós temos também a herbivoria, que está ligado diretamente aos hábitos alimentares de animais herbívoros, onde eles se alimentam de plantas, utilizam delas como fonte de alimento, como, por exemplo, essa lagartinha, o urso panda, que tem a sua dieta 99% composta de bambu, a girafa e os bovinos. Nós temos também a competição interespecífica, que se resume na disputa de recursos por animais de espécies diferentes e que vivem no mesmo nicho ecológico. Quais são esses recursos? Pode ser água, luz, alimento, território, entre outros. Essa competição, ela se aplica no reino vegetal. E o que pode acontecer aqui? Por conta de um desequilíbrio ecológico, podem ser geradas superpopulações, onde pode acarretar a extinção ou a migração de espécies para um outro local. A introdução de espécies exóticas também podem acarretar nesses fatores. O amensalismo é um tipo especial de competição interespecífica, que também pode ser conhecido como antibiose. Vocês podem encontrar com essa nomenclatura por aí afora. O prejuízo ele é causado apenas para uma espécie, enquanto a outra se mantém sem prejuízo ou sem benefícios. E ocorre uma liberação de substância que impede o desenvolvimento de outras espécies, como, por exemplo, a gente tem o fenômeno da maré vermelha, que é causado pela liberação de substâncias dessas alguinhas lindinhas, os dinoflagelados. Essa substância ela é tóxica para a fauna marinha, ou seja, pode acarretar na mortandade dessa fauna. Nós temos também um outro exemplo, que são os fungos do gênero Penicillium, que impedem o desenvolvimento e o crescimento de bactérias. Agora, galerinha, nós vamos falar das relações intraespecíficas, que são as interações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Vamos iniciar também pelas relações harmônicas, onde nós temos a sociedade, que são quando organismos da mesma espécie trabalham juntos em prol do desenvolvimento do grupo. Ou seja, são organizados de forma cooperativa, eles não estão unidos anatomicamente, ocorre a divisão da função, de funções, e eles apresentam um sistema de hierarquia. Eu trouxe aqui alguns exemplos como os gorilas, as formigas e as abelhas. Todo mundo sabe que, por exemplo, nos gorilas a gente tem o macho alfa, nas formigas a gente tem um sistema, se você for olhar um formigueiro por dentro, é impressionante o sistema de divisão de função. A gente tem as operárias, a formiga rainha, assim como nas abelhas. Ainda dentro das relações harmônicas, nós temos a colônia,
onde os organismos são unidos anatomicamente e também trabalham em prol do sucesso e sobrevivência do organismo. É uma interação não obrigatória, podendo ser classificado como isomorfa, que é quando os membros são morfologicamente semelhantes, como a gente pode observar nos recifes de corais e nas colônias de bactérias, e heteromorfa, onde os membros são morfologicamente diferentes e atuam também em funções diferentes dentro do organismo. Agora nós vamos falar das relações desarmônicas intraespecíficas, onde a gente tem o canibalismo, que se resume em indivíduos que se alimentam de sua própria espécie. Funciona também como um regulador de populações, evitando-se assim as superpopulações. E nós temos como exemplos principais o louva-a-Deus e a aranha viúva negra, onde após o coito, a fêmea se alimenta do macho com o intuito de adquirir nutrientes para o desenvolvimento de seus filhotes. Um outro tipo de canibalismo é o intrauterino, observado nessa espécie de tubarão, que é o tubarão mangona ou tubarão-touro, onde o filhote alimenta-se do outro no interior do corpo materno. E também tem se observado nos últimos tempos o aumento do canibalismo entre os ursos polares, em decorrência do avanço do aquecimento global, onde as geleiras vão se derretendo numa velocidade muito alta e as suas presas, os animais que eles se alimentam, como por exemplo as focas, têm sido vistos com menos frequência por eles, induzindo o canibalismo entre os ursos polares. Isso é uma consequência da ação humana, porque a ação humana ela acelera esse processo de aquecimento através da poluição, do desmatamento e entre outros milhares de fatores. Por último, e ainda nas relações desarmônicas intraespecíficas, nós temos a competição, que é muito parecida com a competição interespecífica, onde ocorre a disputa de recursos, só que aqui essa disputa se remete aos indivíduos da mesma espécie e que também dividem o mesmo nicho ecológico. Só que a diferença também se dá pela disputa por parceiros sexuais. Também é um fator de regulação do crescimento populacional. E aqui eu trouxe alguns exemplos: zebras, o oryx, os abutres. E essa disputa pode envolver água, luz, alimento e território. E também parceiros sexuais. E para auxiliar vocês na fixação do conteúdo, no posterior estudo, eu trouxe aqui, eu retirei de um canal no YouTube, aqui a gente tem a fonte, um mapa mental com as relações, a simbologia, só para ficar mais claro para que vocês possam não ter nenhuma dúvida mesmo e usar como material de estudo. Aqui eu trouxe um quadro que eu retirei dessa fonte aqui também, vocês podem acessar. Um quadro com as diferenças, explicando de forma escrita, as relações entre os seres vivos. E agora, as questões avaliativas. Eu vou estar lendo com vocês, explicando, para que não haja nenhuma dúvida. E vocês podem estar fazendo e me enviando no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, questão 1. Dentre as relações ecológicas, possuímos interações que podem gerar confusão na hora de distingui-las. Cite um exemplo e justifique o fator que as diferem. Então, a gente tem até um quadrinho lá em cima, tem esse quadro anterior e um quadrinho lá em cima, explicando. Bem facinho, gente. Questão 2. Cite as relações harmônicas interespecíficas e exemplifique-as. Não tem nem o que explicar nessa questão, né, gente? Questão 3. Cite um parasita e exemplifique de que forma ele pode trazer malefícios
a nossa saúde, identificando o nome da doença causada por ele. Bom, a gente falou lá nas relações interespecíficas desarmônicas sobre os parasitas, o parasitismo. Então, isso vai ser quase que uma pesquisa para que vocês possam adentrar, se aprofundar nesse assunto e, com isso, se prevenir também e buscar um pouco mais de informação. Lembra, galera, que eu falei com você que ia ter uma questãozinha relacionada à simbologia? Eu espero que vocês tenham prestado atenção. Vamos lá, questão 4. A simbologia usada para definir as vantagens e desvantagens das relações ecológicas é dada pelos sinais. Mais, que significa uma relação vantajosa, menos, que significa uma relação desvantajosa, e zero, que significa uma relação nula, ou seja, que não há vantagem nem desvantagem para o indivíduo. Com essas informações, cria um pequeno esquema das relações intraespecíficas harmoniosas e desarmoniosas, incluindo essas simbologias. Então, galera, só para vocês criarem um esquema em forma de desenho e colocar esses sinais, só para ver se vocês captaram direitinho o, o que são, como funcionam essas relações. E aqui algumas referências, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e que vocês se cuidem. Até a próxima!